Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, assistir os melhores momentos a cada partida do Campeonato Brasileiro, então você quer acompanhar o Brasileirão de perto, entra no aplicativo do OneFootball, o link está na descrição do vídeo, você faz o download e acabou a partida. Você pode acompanhar os melhores momentos em vídeos de alta definição. Então é isso mesmo, ó. Tá aqui o link, você faz aí o download e tenha o OneFootball na palma da sua mão e acompanhe tudo o que acontece no mundo da bola. Bom, galera, vamos falar que eu havia prometido a vocês no nosso vídeo anterior, após o jogo, o vídeo está aqui, para quem não viu, analisamos um pouco sobre essa vitória do Flamengo sobre o Goiás 2-0, e após a partida, o Jorge Sampaoli acabou falando, trouxe pra gente alguns indícios aqui, vamos falar sobre isso e aquilo. Já que o Sampaoli, até o momento, não recebe os famosos refuerzos, os reforcitos, ele tenta ali criar soluções e vai tendo boas indicações. Verdade que o Flamengo tá ali, é aquilo, né? Está ainda em maio, o prejuízo é grande, então você tem que construir um time. Verdade que muito tardio em alguns aspectos, mas a realidade é essa. Então você conseguir ter alguns jogadores, criar algumas situações, criar soluções, é o que melhor o Sampaoli pode fazer e é a realidade dele. Após o jogo ele falou algumas situações, pega aqui algumas importantes antes de nós falarmos sobre esse aspecto, que abre aspas, né? O jogo contra o Paranense, no caso o Atlético Paranaense, né? Perdemos por detalhes. Hoje o time teve um primeiro tempo de aceleração sem necessidade e isso não é o melhor para nós. No segundo tempo, o time se compactou e podia ter ganhado por muitos mais gols. O Sampaoli não é o primeiro a falar isso, não é o segundo, tampouco o terceiro. Inclusive, nós já trouxemos, né, vídeo aqui no canal, deixar o link aqui para você acompanhar, onde o Vitor Pereira fala e o Dorival também fala. Então, treinadores recentes que falam do que é esse jogo da aceleração, que acaba se tornando meio que num jogo de bate-volta, é o toma lá da cá. Ficou, verdade, no primeiro tempo acontecia um pouco isso, o Flamengo não conseguia ter tanta assim retenção, e esse jogo ele é perigoso, não passa por tanta característica dos jogadores do Flamengo, pode aparentemente ser divertido, porque fica aquele jogo lá e cá, mas não é para ser divertido, é para ser eficiente. Então o Sampaoli acabou alertando, então você que não acompanhou o vídeo, a gente falou sobre isso, já mostramos até alguns exemplos do que é isso, né, desse jogo de muita aceleração. Ele acaba complementando numa resposta seguinte, falando sobre complicada sequência de jogo, com pouco tempo de recuperação, com uma preparação da qual eu não participei. Para o que eu penso de futebol, a equipe ainda não encontrou a forma física, técnica e coletiva, é aquela famosa herança, né? E obviamente, por mudar de treinador, muitas das vezes é uma herança maldita, né? É praticamente um filme de terror, e aí tá aí então o Sampaoli, que aquela é uma outra preparação, outra metodologia, enfim, ele vai recebendo esse time do Vitor Pereira, e aí é evidente. Me preocuparia se o Jorge Sampaoli falasse que o time fisicamente, tecnicamente, estivesse como ele, né? Taticamente como ele quiser. Óbvio que não, né? E aí tem uma resposta dele que eu acho que passa por um jogador que acaba se tornando uma espécie ali de um pilar nesses jogos mais recentes do Flamengo, que é o Eric Pulgar. Inclusive ele fala abrindo aspas, muito importante para nós o Eric. Os 3 jogos que ele jogou foi muito importante para o time. A sustentação do time hoje passou muito pelo Pulgar. Pois bem, o Pulgar vai se tornando um reforço, né, para o Jorge Sampaoli, um jogador que até então, trabalhos anteriores, não estava completamente desencaixado, as coisas não estavam nem próximas daquilo que se imaginava, e agora sim, com esse recorte, com esses jogos recentes do Pulgar, é um Pulgar um pouco mais semelhante àquilo que talvez tenha sido o motivo pelo qual o Flamengo tenha se interessado e tenha contratado. Um jogador que dá um pouco mais de dinâmica ali no meio de campo, mostra essa capacidade desse passe na vertical. Esse jogo que o Flamengo fez, esse jogo recente contra o Goiás, a dupla ali da meiuca, com ele e com o Vitor Hugo, foi um meio campo que deu essa verticalidade, conseguiu dar esse passe com mais simplicidade e um passe melhor, em condições melhores para os jogadores mais à frente. É um jogador, no caso do Pulgar, reconhece a importância da ocupação do espaço. A gente vai trazer alguns trechos aqui do jogo que fica nitidamente. É um jogador que não tem, isso é muito importante, não tem medo de jogar, não tem medo de jogar de costas, apoio frontal. Né? A gente fala muito sobre o apoio frontal. O que é o apoio frontal? A gente fala muito sobre questão, por exemplo, Pedro, o jogador que trabalha mais à frente, o pivô, fazer aquele trabalho daquele apoio frontal. Só que para esse modelo de jogo também existe o apoio frontal dos volantes, sobretudo de um Pulgar, onde vai trabalhar próximo ali aos 2 zagueiros, tem um goleiro. Eu vou mostrar um lance exatamente assim.
ele vai e faz o apoio frontal, ele vai receber a bola de costas, vai ter um marcador nas costas dele, mas ele não tem medo, porque ele mapeia e tecnicamente consegue fazer o giro com velocidade, com mais automação. Vitor Hugo também demonstrou isso, e é muito curioso porque o Vitor Hugo era um meia na base. Ele está sendo utilizado ali, uma espécie de um volante, de um meio campo, mas ele era praticamente um meia, né? Um segundo atacante. Ele também já faz isso, com uma característica um tanto que diferente. Mas então o Pulgar, com essas valências individuais, tem se tornado um jogador muito importante. E não é à toa, antes da gente ver aqui alguns números, antes de nós vermos alguns lances, olha aqui, ó, eficácia por jogo, passes no próprio meio campo, passes no campo do adversário, bolas longas, e aqui tem até o lançamento certeiros. Olha o aproveitamento dele, né? É mais do que 85%, né? Tudo ali 88%, 89%, até mesmo lançamentos, apesar de ter sido poucos, né? 100%, mas a gente vê ali, ó, bons números individuais. E no jogo, esse é o mapa de calor dele contra o Goiás, a movimentação dele um pouco mais pelo lado direito, porque tem um pouco mais essa tendência, porque o Vitor Hugo estava ali meio que na paralela, mas pelo lado esquerdo. O Pulgar já jogou na paralela com o Thiago Maia, no jogo contra o Racing, né? Eles estavam ali na paralela, mas ele aqui um pouquinho mais pelo lado direito, aí às vezes tem que fazer uma cobertura. Sim, um jogador que tem sido importante, e eu concordo demais com essa fala do Sampaoli de falar da sustentação. E aqui vamos passar aqui alguns lances do Pulgar, né? Isso aqui é o que eu estava falando sobre o apoio frontal. Olha lá, ele tenta ocupar o espaço, entende, quando vai pro Cunha, olha lá, ocupa o espaço, olha o apoio frontal. Passe de primeira, dá uma automação, aí o Fabrício Bruno vai dar aquela bola dele da paralela, né? Aquela bola um pouco mais longa. Aqui a gente também vê, ó, o Pulgar trabalhando aqui no meio de campo, praticamente aqui ele joga à frente, né, da linha de defesa, próximo ali ao círculo central, tá ali ó, fazendo a ocupação por setor, né, vai ali acompanhando. O Vitor Hugo já tá numa faixa um pouquinho mais à frente que ele, olha lá, tá ali no círculo central, o Flamengo esperando ali o Goiás, trabalhando num 4-4-2, aí ele vai cair agora pro lado esquerdo. O mapa de calor dele mostrou um pouquinho isso, né? E vai fazer lá o combate no círculo central, ganhou ali bem na bola, limpo, fez bem essa cobertura. Aqui mais uma vez a gente vê o Pulgar, ali vai jogar, olha o Vitor Hugo, fazer o giro ali, fez o giro rápido, tem um prosseguimento, o Pulgar deu mais espaço, olha o passe vertical que a gente falou, foi o Vitor Hugo que fez, ó. Passe vertical que dá ao Flamengo, né, esse jogo de mais verticalidade, que em alguns momentos ele é importante. Aqui mais uma vez, ó, o Everton girou, ó, olha o apoio, Pulgar dominou, inverteu e vai correr, ó, para dentro da área. Olha lá, vai correr para dentro da área, a bola passa próximo à cabeça, ó, foi para finalizar, próximo a ele. Então assim, fez movimentos importantes. Esse fica muito claro também, da ocupação, ó. Olha lá ele ali, ó, vai fazer um losango, olha lá. Pulgar já dominou, já faz o giro, ó. Aproveita o espaço, não tem medo de jogar, vai conduzindo, levanta a cabeça. Então, olha lá, buscou ali o Ayrton Lucas. Então, isso tudo cria ao Flamengo uma característica que passa por ele, que são importantes, sobretudo para o Flamengo de agora. O Thiago Maia e o Pulgar, eles são completamente diferentes. Eles podem jogar na mesma posição, mas eles vão naturalmente, por consequência da sua característica, fazer funções diferentes. O Thiago Maia é um jogador de muita cobertura. O Thiago Maia faz vigilância de cobertura, de ajuda, de sombra. Ninguém ali no Flamengo hoje vai fazer isso. Então assim, melhor, pior. O Thiago Maia, pro modelo do Dorival, ele era uma peça fundamental. Talvez, pro modelo do Dorival, o Thiago Maia era muito mais importante do que o Pulgar. O Pulgar não ia conseguir fazer o que o Thiago fez no time do Dorival. Talvez pro time de hoje, do Sampaoli, essa característica do Pulgar seja mais importante do que algumas do Thiago Maia. A verdade é que esse Pulgar mais recente desses jogos, é um reforço. É um reforço pro Sampaoli, sem dúvida nenhuma. Valeu, galera. Um forte abraço a todos vocês. Se cuidem. A gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.